Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 2 de fevereiro de 2024, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Geralmente, nas sextas-feiras, a igreja pede que nós façamos jejum e abstinência de carne. Como que o jejum, o seu jejum, o meu jejum, pode interromper, por exemplo, uma guerra? Parece provável que o jejum possa impedir uma guerra distante, mas existem algumas verdades teológicas profundas em jogo na prática do jejum. A igreja frequentemente incentiva o jejum e o Papa designou dias específicos de jejum várias vezes como forma de penitência para pedir a paz no mundo. No entanto, quando este assunto surge, podemos nos questionar: como o meu jejum pode ajudar a interromper uma guerra? Embora isso possa parecer impossível, existem algumas verdades teológicas profundas em jogo aqui. E, de fato, sabemos que o jejum ajudou no passado, mesmo no passado recente. O teólogo e jornalista Giovanni Marco Tullio afirma que o apelo do Papa Francisco à oração e ao jejum em 2013 ajudou a acalmar a guerra na Síria. Diz ele, o conflito esteve perto de fazer com que a fogueira local da guerra acendesse uma conflagração global, pressagiando terríveis cenários pós-atômicos. O Papa Francisco recorreu então ao jejum e à oração. Esse tipo de demônio, disse Jesus, não pode ser expulso a não ser por meio de jejum e oração. Mateus 17, 21. Embora a guerra na Síria não tenha terminado imediatamente naquela noite, o conflito não se transformou em algo muito mais terrível. O poder espiritual do jejum. O teólogo Marco Túlio explica por que o jejum, em particular, pode ser benéfico. Por que acompanhar a fé e a oração com o jejum? Existem vários motivos, e aqui eu vou tentar listar alguns. Primeiro, o jejum faz o homem reconhecer o seu orgulho. E toda guerra nasce do orgulho de alguém. Ao jejuar, reconhecemos que somos irmãos dos orgulhosos, que somos orgulhosos como nossos irmãos belicistas. Por isso pedimos a Deus que converta todos os nossos corações. Segundo, o jejum nos leva à oração humilde, para não nos colocarmos em um pedestal em relação aos outros. O fariseu que Jesus descreveu na parábola jejuava assim 3 vezes por semana, mas ao se gabar disso ele o fazia em vão, esvaziou-o de seu significado sacrificial e, por assim dizer, renegou. Terceiro, o jejum leva aqueles que o praticam a expressar compaixão pelas vítimas diretas da violência e da guerra. Não temos mérito se estivermos do lado certo do mundo. Não só isso, talvez seja o nosso próprio estar do lado certo que nos torna, de alguma forma, uma causa cooperante do sofrimento dos outros. Quarto, o jejum quebra a dinâmica do consumo, nos traz de volta ao essencial e nos mostra que podemos viver mesmo sem todas aquelas coisas que a opulência do nosso mundo nos induz a considerar essenciais. Então nossos olhos se abrem para a perspectiva de um estilo de vida essencialmente sóbrio, aprendendo uma ecologia integral que restitui a expressão muitas vezes exagerada, justo e solidário ao seu destino mais elevado, que é o paraíso. De uma forma espiritual, o jejum pode ajudar-nos pessoalmente, bem como a comunidade global, e compreender a necessidade da paz. O jejum nos coloca numa disposição particular que clama a Deus, implorando-lhe que mude os corações e as mentes daqueles envolvidos na guerra. Acima de tudo, trata-se de confiança. Confiar em Deus pode fazer milagres e que as nossas orações realmente tenham efeito no mundo. Aí vocês podem me perguntar, padre, mas como que é o jejum? O jejum canônico é o jejum a pão e água. Esse é o mais recomendável. Mas há também o jejum que você toma o café da manhã pela metade, faz uma única refeição no dia, ou o almoço ou a janta, mas uma refeição frugal, uma refeição leve. O jejum sempre nos coloca na nossa dinâmica de filhos de Deus, na nossa pequenez, nos afasta da opulência do mundo. O jejum, ele corta as nossas paixões desordenadas. O jejum nos ajuda a ir ao encontro de Deus. E quem jejua sabe, reconhece ser pequeno, ser humilde. E o jejum feito com discrição, com humildade, ele abre as portas do céu e tudo aquilo que nós pedimos, pelo menos pedimos pela guerra, pelo fim da guerra, para que cessem
as violências, ele será por Deus ouvido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Segurei na mão do Mestre, encontrei a direção. Com jejum e oração, com jejum e oração. O poder que vem do alto me transforma o coração. Com jejum e oração, eu renovo as minhas forças, partilhando a salvação. Com jejum esperança e emoção. Com jejum e oração, eu espero aquele dia, como santos em canção.